Vamos então agora passar para um slide e comentar um assunto importante, não é, que sempre é tema dos vestibulares em todo o país, que é o efeito estufa, não é? Eu peço ao aluno também para lembrar lá daquela parte de ciclos biogeoquímicos, quando nós falamos sobre ciclo do carbono. A importância dos vegetais, a importância das áreas verdes nessa absorção do dióxido de carbono, em manter o dióxido de carbono mais estável aqui em nosso nível. Porque nós sabemos que atividades fisiológicas naturais, como a respiração, como a fermentação, a própria decomposição, são fontes liberadoras de dióxido de carbono. Mas não podemos citar essas atividades fisiológicas como responsáveis pelo efeito estufa, pela emissão desordenada do dióxido de carbono, não é? Mas a partir do momento que nós desmatamos, não é? Acabamos com as áreas verdes, nós não temos mais aqueles vegetais, através da fotossíntese, mantendo o dióxido de carbono aqui em nosso nível. Então, essas atividades fisiológicas já começam, na verdade, a acentuar o problema, intensificar o problema, onde nós sabemos, turma, e de repente pode estar lá sendo questãozinha de prova, queima dos combustíveis fósseis e a destruição das áreas verdes como os principais responsáveis pelo efeito estufa. Então, a necessidade de um combustível limpo, a necessidade das cidades apresentarem um desenvolvimento sustentável, o que nós não observamos hoje na maioria das cidades brasileiras, não é? Há uma necessidade de crescimento, de se criar novos bairros, mas a primeira coisa que nós observamos é a destruição da área verde, não é? Sem sequer um estudo, e as consequências vêm de imediato. Não é isso, turma? Então, veja bem, o aluno em casa tem que se preocupar pelas causas, né, com as causas e as consequências, não é isso? Então, hoje nós já sofremos em relação a esse aquecimento global, não é? Nós já estamos observando aí o litoral, não é, norte, principalmente aqui da nossa cidade, não é isso? Avançando muito, não é? Um clima totalmente desarmonioso, não é? Já sofremos um sofrimento orgânico devido a esse aquecimento global. Então, na verdade, é um problema que não é só global, é um problema também local, não é isso, gente? Então, falta consciência, o aluno tem que se preparar, porque efeito estufa vem caindo em todos os vestibulares, não é isso, professor Kleber? Beleza. Vestibulandos, não esqueçam, tá certo? Que, só para lembrar a vocês, que o efeito estufa não é causado apenas, o principal gás sabemos que é o CO2. Mas lembre-se que o CO2 não é o único gás que causa o efeito estufa. Lembrem-se do próprio monóxido de carbono, né, professor? Isso. Monóxido de carbono, né, através da queima, né, de combustíveis fósseis, também o metano, o dióxido de enxofre. Não esqueçam que esse dióxido de enxofre, ele vai ser importante para o vestibular na questão da chuva ácida. Então, lembre-se que existem inúmeros gases, né, que são importantes, que desencadeiam os processos de aquecimento global, consequência do efeito estufa. Agora, lembre-se o seguinte, professor. Lembre-se, vestibulandos, que quando a temperatura aumenta, na verdade, vai comprometer o metabolismo dos animais e vegetais. Sabemos que, a princípio, os animais pecilotérmicos, né, os animais ectotérmicos, eles vão sofrer basicamente com essa elevação da temperatura. Lembre-se também que, no caso dos vegetais, eles vão, de certa forma, sofrer o processo de desnaturação. Professor, mas sabemos que os estômatos, eles controlam, né, a transpiração. Mas lembrem-se que, devido a esse poder, né, esse alto, né, grau de evaporação, vai, na verdade, provocar uma escassez da água que compromete não só para o vegetal, mas também a questão da fotossíntese, até porque a fotossíntese é necessária a presença da água, né, professor? Isso. Ou seja, o problema, na verdade, do aquecimento global, ele não interfere somente em relação ao ciclo do carbono, do ciclo do oxigênio, principalmente o ciclo da água. Na verdade, professor Kleber? E o que o professor Kleber comentou brilhantemente em relação ao gás metano. Não é que na verdade, a maioria desses gases são gases estufas. Retém, na verdade, calor, né, nas camadas superiores. Impedem a radiação infravermelha se dispersar, que faz ainda aumentar essa temperatura, aquecer mais ainda o planeta. Mas o gás metano, que pouco vem se dando atenção, ele retém de 10 a 25 vezes mais calor que o dióxido de carbono. Não é isso? É verdade. E o gás metano realmente é o grande vilão, né, nesse problema do aquecimento global. Não é isso? Interessante, vestibulando, a questão do metano, né, do aterro sanitário.
Lembre-se do aterro sanitário, onde intercalamos basicamente, tá certo? A questão do lixo, solo, lixo. E, na verdade, durante a decomposição de fungos e bactérias, eu tenho a liberação desse gás metano. E esse gás metano, ele pode ser canalizado, ele pode ser utilizado justamente para quê? Para a movimentação de máquinas geradores na própria, lá na reciclagem,